Beleza, pessoal, então começamos aí a aula, tá? Gravação. Então, vou colocar para frente aí, né? Ok, então. Bom, vamos seguindo aqui as questões, né? Espero que dê tempo aí. Qualquer coisa, vocês, por favor, liguem o microfone e façam alguma interferência, tá? Deixa eu pegar aqui umas anotações para eu não me perder. Tá bom, pessoal, essas questões aqui, eu já deixei o gabarito, então o que vocês têm que realmente ficar atentos aí na hora de responder, tanto para cá como para fazer prova, tomar bastante cuidado para ler, né, o que está sendo dito aqui no enunciado, tá? Por exemplo, analise as afirmativas abaixo, considerando o modelo Mundell-Fleming, né, que é o ISLNBP, de uma pequena economia aberta, com preços fixos e perfeita mobilidade de capital. Então, dadas essas informações, nós já sabemos que nós estamos nessa situação aqui, né? Y, R, ABP, taxa de juros interna depende da internacional, é igual da internacional, MLM aqui, TMS aqui. Aí ele dá uma informação importante, no qual se supõe que as exportações líquidas não dependam da renda doméstica. Então, as exportações líquidas não dependem da renda doméstica, só então, naturalmente, só. O que vai ser exportação líquida? Tá? A exportação líquida é exportação menos a importação. A gente sabe que a importação, né, assim como a exportação, depende do câmbio, depende da renda interna. Então, se ele está falando que as exportações líquidas não dependem da renda doméstica, então significa que a importação ela não sofre influência aqui da renda interna, né? Da exportação, ele não está falando nada, então pressupõe-se que depende, né, positivamente do câmbio e da renda externa, tá? Então vamos lá. Em um regime de câmbio fixo, a redução dos gastos do governo, então aqui, ó, câmbio fixo, tá? No regime de câmbio fixo, a redução dos gastos do governo leva a um novo equilíbrio com menores níveis de renda agregada e de exportações líquidas. Então, se eu estou no câmbio fixo, o que acontece? Na hora que você reduz aqui os gastos governamentais, né? Na hora que você reduz os gastos governamentais, ele está falando que você vai ter menor nível de renda agregada, tá? E de exportações líquidas. Aí, como as exportações líquidas elas não dependem, né, da renda, então esse fator renda aqui você não vai levar em consideração, né? Mas o que está acontecendo aqui quando você reduz você reduz aqui a renda do governo, né? Quando você reduz, em tese, você está tendo uma saída aqui de capital, porque você está em déficit. Só que o câmbio ele não muda, né? E aí você está aqui em uma forte saída de capital, né? Que seria uma pressão para desvalorizar o câmbio. E aí você, como você está no regime de câmbio fixo, você não tem o que fazer a não ser deslocar a LM para reduzir a oferta de moeda para manter a taxa de juros constante, tá? Então, por isso aí, por essa questão aqui de exportações líquidas, a questão está falsa, tá? Mesmo que ele não tivesse dado essa informação, não depende da renda
da renda doméstica, né? Se ele não tivesse dado, o que você poderia supor aqui, né? Uma renda interna menor traria uma importação maior, né? Então, uma importação maior, menores níveis de renda agregada e de exportações líquidas também estaria errado, né? Porque menos renda, no caso, você teria menos importação, tá? Beleza. Eu vou usar sempre esse mesmo gráfico aqui, gente, então, para não ter que ficar escrevendo toda hora, tá? Eu acho que não foi uma boa ideia. Eu perdi, tô perdendo aqui a... Tá bom. Em um regime de câmbio flutuante, agora mudou, tá? Agora é câmbio flutuante. Uma expansão monetária, vamos ver para cá, causa uma depreciação cambial. Então, aqui, ó. Reais, dólares. Então, o que está acontecendo aqui? Está saindo dólares, né? Então, vai ter, de fato, que depreciação cambial. Causa uma depreciação cambial e elevação dos níveis de renda e de exportações líquidas, né? Então, o que vai acontecer é que vai ter a depreciação cambial, então isso aqui vai pressionar, essa depreciação vai deslocar IS aqui para a direita, né? Fazendo com que seja verdadeira aqui. Deixa eu ver se está certo aqui no gabarito. FV, questão 5, 2011. FV, tá certo. Tá bom? O que eu faço aqui agora, para reduzir a confusão? É melhor voltar mesmo, né? Mas vamos lá. FV. Em um regime de câmbio flutuante, o aumento das tarifas de importação leva a um novo equilíbrio com maiores níveis de importações líquidas e de renda agregada. Então, o que vai fazer, o que vai gerar o aumento das tarifas de importação, né? Então, quando você aumenta as tarifas de importação, você está reduzindo a importação. Então, você está reduzindo a importação, você está elevando artificialmente as suas exportações líquidas, né? Então, você está gerando aqui um deslocamento aqui da IS para a sua direita, né? Então, leva a um novo equilíbrio com maiores níveis de exportações líquidas e de renda agregada. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo de errado? Não, né? Porque uma vez que você faz essa redução aqui de importação, né, você entra aqui num superávit do balanço de pagamento, né? Então, está entrando dólar. Então, isso aqui vai fazer com que haja uma valorização e, portanto, a sua IS vai voltar aqui para o ponto inicial que ela estava, tá? Então, né, eventualmente vem aqui para a direita, o câmbio valoriza, né, porque está entrando dólar, então em superávit da balança comercial, eu acabo voltando. Então, isso aqui está falso. Nem vou colocar agora, porque eu vou voltar tudo aqui. Gente, se agarrar alguma coisa aí, vocês têm que solicitar para que eu repita, tá? Então, está falso. Beleza. Em um regime de câmbio fixo, o aumento das tarifas de importação, leva a um novo, então, de novo, aumento das tarifas de importação, vou deslocar IS para a direita. Maiores de... Professor, Oi. quando o câmbio é fixo, tem que fazer política monetária para voltar, para manter o câmbio fixo? Justamente, porque o que acontece é o seguinte, você não vai ficar aguentando muito tempo essa mudança da quantidade de moeda, né, entrando ou saindo da sua economia, então isso vai forçar o que você tome alguma medida em relação à manutenção do câmbio, né. Então, você não tem escolha, você vai ter que fazer política monetária para poder corrigir a sua taxa de juros. Beleza?
Beleza. Agora, quando o câmbio flexível, pressupõe-se que você não vai fazer a política monetária, tá bom? Show. Beleza. Então, a regime de câmbio fixo, o aumento das tarifas de importação leva a um novo equilíbrio com maior oferta monetária e maiores níveis de exportações líquidas e de renda agregada. De fato, né? Como o câmbio é fixo, aí você entra aqui numa BP, no superávit na balança comercial. E aí, como um dos colegas aí bem falou, né, como o câmbio é fixo, você vai ter que fazer uma política monetária aqui para poder compensar a essa política que você fez aqui, né, deslocando a sua oferta monetária, né, reduzindo a taxa de juros. Desse ponto, você estava nesse ponto aqui, né, como o câmbio é fixo, você teve que deslocar LN para poder manter o câmbio fixo, né. Então, isso acarretou maior oferta monetária, de fato, maiores níveis de exportações líquidas, uma vez que você fez esse aumento de tarifa, e um novo equilíbrio, né, com maior renda agregada aqui em Y, tá? Então está verdadeira a questão. Beleza, verdade. Em um regime de câmbio flutuante, o aumento dos gastos do governo, desloca essa para a direita, leva a um novo equilíbrio com menor nível de exportações líquidas. Então vamos lá. É o regime de câmbio flutuante, tá? Agora aqui o regime de câmbio flutuante aumenta os gastos do governo, leva a um novo equilíbrio com menor nível de exportações líquidas. Eu tô achando que esse negócio devia ser falso e aqui no meu gabarito está verdadeiro. Deixa eu ver o que aconteceu. É verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Aumento dos gastos do governo leva a um novo equilíbrio com menor nível de exportações líquidas. Ah, tá. Entendi. Você estava aqui em Y0. É bem sutil essa questão, tá? Baita na pegadinha. E aí tem aquele mesmo problema, né? Quando você faz a política expansionista, fiscal expansionista, você faz uma pressão de aumento da taxa de juros e isso aqui vai causar uma valorização, né? Que vai retornar para o ponto inicial que você estava. Só que como isso aqui, como o câmbio é flutuante, né? E a gente pressupõe que você não vai fazer política monetária por conta da flutuação do câmbio, isso daqui, por sua vez, reduziu as exportações, né, porque o câmbio valorizou, a relação aqui é direta, né? Então, reduziu as exportações, só que aumentou as importações. Prova da ANPEC não é brincadeira, não. Deu bobeira. A relação aqui é inversa, né? Então, o que aconteceu? Aqui você estava num ponto de valorização cambial. Então, você volta para o Y0, só que ele está falando o novo equilíbrio, ele não trata do Y, ele trata das exportações, porque você vai reduzir as exportações líquidas, né? Porque você está com o câmbio valorizado, então você, em relação à medida anterior que você teve aqui da expansão da política fiscal, você está na mesma renda, porém agora com exportações líquidas menores, porque o seu câmbio está relativamente desvalorizado. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Alguém escreve tranquilo aí para eu saber que está tudo bem. Beleza. O João se manifestou. Então, essa aqui está verdadeira, tá? Ok. Essa outra questão é mais chata, mas ela é boa, né? Faz referência à aula do Mauro lá, né? Aqui, ó, um país A transaciona com o país B e C sendo 60%, com o país B e 40% com o país C. Então, A, 60% com B e 40% com C. Então, ele deu esses dados aqui, né? Então,
primeira coisa importante que a gente entendeu o que significa isso, né? O preço de uma unidade da moeda do país B é unidade da moeda do país A. Então, se eu estou me referindo a unidades da moeda do país A, então, lembra lá, né? Como é que a gente faz aqui? Ó, reais, dólares. Então, eu faço aqui, por exemplo, minha taxa de câmbio está R$6, então é unidade dos Estados Unidos, tá? Então, como é a unidade do país A, a minha taxa de câmbio aqui, ela vai ser B em relação a A, tá? E a segunda linha, a mesma coisa, do país C em unidades da moeda do país A. Então, C em relação a A. Então, cada taxa de câmbio dessa aqui, né, se refere sempre à moeda do país B em relação a A e a moeda do país C em relação a A. Então, é como se o A fosse os Estados Unidos, o B fosse o Brasil e o C fosse a Argentina, por exemplo. Tá? Um exemplo assim. E aí, ele dá aqui o câmbio nominal e dá aqui para a gente o nível de preço, né? Então, se ele está falando isso, provavelmente ele quer que a gente calcule aqui o câmbio real. O câmbio real eu vou chamar de Q, tá? Não sei porquê, mas eu vou chamar de Q. Então, o câmbio real, de acordo com as aulas aí que vocês viram do Mauro, né? Ele é o câmbio nominal multiplicado. Então, como o câmbio está aqui de B em relação a A, né? Então, em relação a esse país aqui, vai ser o nível de preços de A em relação ao nível de preços de B, porque é sempre o inverso, né? É sempre o inverso. E aqui vai ser o câmbio nominal desse cara aqui, PC em relação ao contrário, né? PA em relação a PC, tá bom? Então sempre você pensa assim. E aí, agora que você já entendeu, a questão tudo aqui é não errar conta. Interpretar a questão e não errar conta. Então vamos lá. Ó. No ano 2, a moeda do país A desvalorizou-se 20% em termos reais, ó, isso é importante, em relação à moeda do país B. Então, país A em relação ao país B. Então, eu tenho a taxa de câmbio aqui, né, que é 2, ele quer em termos reais. Então, eu vou fazer 2 que multiplica essa taxa de câmbio aqui, né, 2 que multiplica o índice de preços do país A, que é 100, em relação ao índice de preço do país B, que é 50. Isso aqui a gente sabe que vai dar 1, né? 100 dividido por 50 vai dar 1. Não, eu enrolei aqui. Ih, rapaz. Fiz alguma confusão aqui. AB. Perdão, gente, olha, é unidade da moeda do país B em unidades da moeda do país A. Unidade da moeda do país B, unidade da moeda do país B em unidades de moeda do país A. É o contrário, tá? Mil perdões. A vírgula ali me pegou. Unidades. Então, é A sobre B, dinheiro de A em relação ao dinheiro de B. E aqui é o contrário também, unidades em relação à unidade. Pode dar mole não, cara. A em relação a C, tá? O resto aqui está correto. Então,
Correto não, né? Tem que inverter aqui também. Porque se eu inverter aqui, tem que inverter os índices de preços. PB, PA, PC, PA. Pessoal, compreenderam aí o que eu fiz de errado? Perdi o S ali, troquei o câmbio, tá? Tudo bem, então o PB, agora vai. O PB é 50, o PA é 100, então isso aqui agora sim, né, meio vai dar 1. Isso aqui em ano 1. E no ano 2, o que eu vou ter? 2,40 multiplicado pelo preço médio do ano do país B, que é de novo 50, dividido por 110. Isso aqui vai ser igual a 1,09. Tá? Então, a valorização, né, porque como aumentou, né, então houve uma desvalorização de quanto? Né, 1,09 menos 1, dividido por 1, 0,09. Tá? Então, foi de 9% e não 20%, como está sendo indicado aqui. Ok. Para as economias em questão, a condição da paridade do poder de compra não é válida no curto prazo, mas pode ser válida no longo prazo. Bom, a paridade é o quê, né? Quando você calcula o câmbio real, ele tem que sempre dar 1. Ele não está dando a relativa, né? Ele está dando a paridade, né, do poder de compra. Então, sempre tem que ser 1. Então, isso aqui é por definição, né? Se algo não é válido, né? Se uma teoria não é válida no curto prazo, ela pode ser válida no longo prazo, sobretudo porque a paridade do poder de compra, né, como vocês viram na aula do Mauro, ela é uma relação de longo prazo. Então, esse pode aqui, né, pode ser válida no longo prazo, pode ser válida no longo prazo, uma vez que ela é uma relação de longo, não de curto prazo. Com base na evolução da taxa de câmbio efetiva real no ano 2, houve uma depreciação real da moeda do país A. Tá? Bom, a gente já fez esse cálculo aqui para o país B, né? Que a gente viu que deu 0,9, e agora a gente tem que fazer para o país B para poder verificar essa afirmação aí, né? Então, fazendo aqui a mesma conta, né? Aqui foi 4 vezes o preço C 100 dividido pelo preço do país A 100, então não muda, né? Vai ficar 4 mesmo. E no ano 2, 3,60 multiplicado aí pelo preço C 115 dividido por 110. Isso aqui vai dar aproximadamente 3,75. Né? 3,75. Então, daqui para cá houve uma desvalorização, né? Porque você saiu de 1 foi para 1,09. E daqui para cá houve uma valorização, né? Porque você saiu de 4 e desceu para 3,75. Para você saber se valorizou ou desvalorizou, né? O que você tem que fazer é multiplicar pelas proporções. Então, falou que era 60% em relação ao país B, né? Então, a variação aqui de 0,09, que a gente já calculou, mais 0,4, né, do país B. Se você fizer essa variação aqui, né, de 3,75 menos 4 dividido por 4, isso aqui vai dar aproximadamente 0,06. 0,06 só que é negativo, né? Negativo porque, naturalmente, né? 3,75 menos 4, negativo. Negativo. Isso aqui vai dar aproximadamente, se você fizer essas contas aí, 0,034, que torna a questão
verdadeira, tá? Beleza, é isso mesmo? Isso aqui é a questão 7. É, isso mesmo. FVV. Tá bom. Aqui, ó. Se as exportações líquidas totais do país A tiverem diminuído entre os anos 1 e 2, pode-se afirmar com certeza que a condição de Marshall-Lerner não é satisfeita nesse país. O que é a condição de Marshall-Lerner? Então, a condição de Marshall-Lerner ela é conhecida como curva J. Por que curva J? Que é isso daqui. Ó. Quando você tem uma desvalorização cambial, eu acho que eu já até expliquei isso para vocês, né? Então, suponha aqui que seja zero aqui, tá? Aí aqui você está com... Essa aqui são as exportações líquidas, tá? Exportação menos importação. Então, quando você tem uma desvalorização cambial, você espera que você, quando o câmbio desvaloriza, né? Você sempre espera que você parta aqui para exportações líquidas positivas, exporte mais do que importe, né? Comece a exportar mais do que importar. O efeito Marshall-Lerner ele fala o seguinte, que no curto prazo você ainda está preso a contratos, né? Então você não consegue mudar de mercado, você não consegue deixar de importar, porque você está pagando em dólar, então você está com um contrato por algum período de tempo, então a desvalorização te obriga, né, a você importar esse preço no produto, na sua moeda, por um valor maior, e ao mesmo tempo quem está exportando também não consegue imediatamente conseguir novos mercados no exterior. Então, por conta disso, espera-se, pela condição Marshall-Lerner, né, que você tem um déficit momentâneo no curto prazo e que somente no curto prazo você passe a ter exportações líquidas positivas, tá? Isso daqui, como tem um formato parecido com um J, né, e vai depender, às vezes você tem essa curva um pouco mais íngreme, dependendo aí do livro, da literatura que você está trabalhando. Então, chama-se isso daqui de curva J. Primeiro você entra em déficit por conta da desvalorização e depois você entra em superávit da balança comercial, tá? Balança comercial, não balança de pagamentos. Então, assim, para esse efeito acontecer, tem que estar falando em condição Marshall-Lerner. Se você não falar a palavra condição Marshall-Lerner, né, você não está trabalhando. Se você não falar em condição Marshall-Lerner, você considera o seguinte: desvalorizou, exportações líquidas aumentam, né, desloca a IS para a direita, por exemplo, no modelo ISLMBP. Agora, se fala em condição Marshall-Lerner, é isso que você está esperando. Primeiro desvaloriza e depois... primeiro você entra em déficit na sua conta corrente e na sua conta, na sua balança comercial, e depois você entra em superávit. Aí vamos ver o que está falando. Se as exportações líquidas totais de A tiverem diminuído entre os anos 1 e 2, né? E aí lembra que nessa questão que a gente verificou que houve uma desvalorização real, pode-se afirmar com certeza que a condição de Marshall-Lerner não é satisfeita, muito pelo contrário. Ela é satisfeita, é justamente isso que se espera, né? Entre um ano 1 e 2 desvalorizou, eu entro numa exportação líquida total que diminui e depois ela aumenta, tá? Então essa questão aqui está falsa. Dúvidas aí, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Então tá. 4. Vou até puxar para o lado de cá, porque eu não sei se eu vou usar esse quadro aqui. Está. Suponha que a condição da paridade descoberta da taxa de juros seja válida. O que é a condição da paridade descoberta? Ela está no capítulo 17 do Blanchard, que eu mandei para vocês, tá? Para acompanhar a aula lá do Mauro. A condição é simplesmente isso, que a taxa de juros interna ela vai ser igual à internacional, um asterisco aqui para lembrar que é internacional, mais
a desvalorização cambial esperada em um período. Essa equação ela tem muito óbvio, né? Então, por exemplo, vamos supor que lá fora a taxa de juros está em 5%, né? E aqui no Brasil você vai ter que colocar quanto essa taxa de juros, né? Se o cara ele vai sair do dólar, vai entrar para o real, vai ganhar os juros aqui de 1 mais I, e depois ele vai voltar para o dólar, né? Então, essa desvalorização cambial que ele está esperando, ela tem que estar computada dentro da taxa de juros que ele espera. Então, vamos supor que ele está esperando aqui uma variação cambial aqui de 2% ao longo de um ano. Então, naturalmente, né, ele, no mínimo, exige aqui, para poder investir no título brasileiro, 5% mais esses 2%. Então, os juros internos tem que ser aqui de pelo menos 7% para compensar para o cara entrar aqui na economia brasileira, tá? Então, basicamente, o que é a condição da paridade descoberta da taxa de juros. Por que descoberta? Porque o cara está descoberto em relação ao câmbio, tá bom? É isso que a palavra descoberta fala. Ele pode, por exemplo, entrar no mercado futuro e está coberto. Então, a valorização, desvalorização, ela já está fixada para ele. Ele vai entrar já com uma taxa de câmbio que ele já definiu no mercado futuro para daqui a um ano, por exemplo, tá? Então, essa é a coberta. A descoberta, não, ele vai ficar à mercê da volatilidade. Então, o esperado aqui, essa é a ideia, né? Ele tem que estar sendo computado dentro da taxa de juros que o governo pretende pagar, tá? Então, suponha que essa condição descoberta da taxa de juros seja válida para os países em questão. As taxas de câmbio observadas no ano 2 coincidam com os valores previstos no ano anterior. É isso aqui, né? Então, o previsto vai ser o valor que vai acontecer. Os títulos de renda fixa vendidos em cada país têm suas taxas de juros denominadas na moeda do respectivo país. Então, pode-se afirmar que no ano 1, a taxa de juros do título de um ano vendido no país A era maior do que a taxa de juros de um título de risco e prazo equivalentes vendidos no país C. Bom, então o que a gente viu, né? A gente viu que no país B, a taxa de câmbio ela vai valorizar, né? Então, vou escrever assim, ó. Vai ter uma valorização, vai cair o valor. E no país C, essa taxa de câmbio vai desvalorizar. Foi isso que a gente viu, né? Esse aqui foi ou contrário. Acho que é o contrário, né? Contrário, perdão. Mas é burro, né? Vamos combinar. Essa aqui foi de 1 para 0,9, essa daqui saiu de 4 foi para 3,75. Beleza, então você olha por aqui, ó. No país B, em relação... eu estou pensando em A em relação a C, né? A em relação a B, então A em relação a C. Então, o A é o país doméstico. A, que ó, o câmbio é de A em relação a C e A em relação a B. Então, o B aqui é o país internacional. Para B, esse câmbio aqui, ele está aumentando, certo? Então, se esse cara aqui vai ser maior, naturalmente, vamos supor aqui que esse cara aqui seja 2, esse cara aqui seja 8, então para A aqui vai ter que ser 10, né? E para B, para C, né? Ela está caindo, vamos supor que cai aqui menos 2, então esse cara aqui for para 10, o C aqui for 10, então aqui o IA vai ser 8%, tá? Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, pode-se afirmar que no ano 1, a taxa de juros de título 1 vendido no país A era maior do que a taxa de juros de um título de risco
Oh, meu Deus. Então, pode-se afirmar que no ano 1, a taxa de juros de um título de um ano vendido no país A, que é esse aqui, era maior do que a taxa de juros de um título de risco e prazo equivalentes vendido no país C. Não, o contrário, né? Por conta dessa valorização cambial, os juros no país A ele vai ser menor do que no país C. Tá falso. Beleza, meus caros? Legal, né? Essa condição da paridade, essa equaçãozinha da condição paridade coberta e descoberta da taxa de juros, isso aí é batata, tá? Para você entender como é que funcionou a política monetária brasileira durante anos a fio, tá? Anos a fio. Agora até que não, agora que o pessoal relaxou com essa coisa de câmbio, né? Mas durante anos essa equação explicou bastante coisa aí sobre a flutuação da economia brasileira. Na prática, quando a gente vai analisar isso daí, né, a gente ainda coloca aqui nessa equação, mas aqui é a EMB, né, que é quanto que o mercado internacional coloca em termos de risco para comprar títulos da economia brasileira, né. Isso aqui tem a ver com endividamento público. Quanto maior for o endividamento público, maior essa EMB aqui ela é cobrada. O JP Morgan calcula isso. E aí, quando, por exemplo, quando teve aí o teto dos gastos públicos, aí essa EMB estava alta, ela deu uma queda bruta aí. Histórias da economia brasileira. Então tá. Pode haver apreciação real da moeda de um país sem que haja apreciação nominal da mesma? O que vocês acham? O que vocês acham, pessoal? Pode haver apreciação real da moeda de um país sem que haja apreciação nominal da mesma? Pode, né? Porque a real, ela é a nominal, né? Por exemplo, aqui reais, dólares, multiplicado pelo preço aqui dos Estados Unidos e o preço aqui do Brasil. Nível de preço do Brasil. Geralmente, índice de preço ao consumidor que a gente pega. Então, se a nominal ela pode mudar, valorizar ou desvalorizar, né? E dependendo aqui da relação dos níveis de preços, ela pode, por exemplo, aqui, ó, pode haver, ela pode apreciar em termos nominais, né? Ou seja, pode cair, mas os níveis de preços aqui podem aumentar consideravelmente e fazer com que a taxa de câmbio real ela se desvalorize, tá? Então, isso daí é possível. Por exemplo, se você for fazer aquele exemplo que o Mauro deu na aula dele, né, que vocês devem ter visto, a desvalorização que aconteceu quando o Lula ganhou a presidência, ela mesmo hoje, mesmo naquela época sendo 4 e hoje sendo 6, em termos reais, aquela desvalorização foi muito maior do que a atual, né? Por conta aqui da relação do nível de preços. Né? O nível de preços do Brasil está bem mais alto do que naquela época, então isso aqui acaba gerando uma apreciação em relação ao nominal. Tá? Beleza. Em um dado país, a taxa de juros nominal interna é maior do que a externa. Enquanto que a taxa de juros real interna é menor do que a externa. Se valer a paridade descoberta da taxa de juros, vou botar isso aqui para ficar mais fácil. Esperada, tá? Se vale a paridade descoberta da taxa de juros, a equação de Fischer, que é isso daqui, ó. Isso aqui que eu dei a dica para vocês, tá?
ou seja, nominal é igual a real mais a inflação. Então, a taxa esperada de inflação interna será menor do que a externa. Então, a taxa de inflação interna será maior do que a externa, é isso que ele está falando. Será menor, não maior. A taxa de inflação interna será menor que a inflação externa. Vamos ver? Então, ele falou que a nominal é maior do... Tá. Ele falou que isso daqui acontece, né? Então, tá bem simples, né? Ele está falando que I maior do que a internacional. Quem é I? I é maior do que a internacional, foi isso aqui. A taxa de inflação de juros interna vai ser a taxa real interna mais a inflação esperada, e a taxa de juros real externa mais a inflação esperada externa. Aí ele está falando que a taxa de juros real externa é maior, né? Então, é uma simples conta, né? Passo para o lado de cá. E passo para o lado de lá. Ele falou, então, que esse cara aqui é maior do que... Peraí, vamos fazer uma coisa melhor, né? Ele falou que esse cara aqui é maior do que esse cara aqui. Então, se isso aqui tudo, esse cara é maior do que esse. Não, esse cara é maior do que esse. Só esse cara aqui é maior do que esse cara aqui. Está aqui, ó, que eu escrevi. Então, para isso daqui valer, necessariamente a inflação interna, né, ela vai ter que ser bem maior do que a externa, que foi o contrário do afirmado, né? Beleza? Então, tá falso. Essa aqui estava verdadeira, né? Essa aqui está falso. Tudo bem, pessoal? Professor, só a título de curiosidade, esse Fischer é o mesmo daquele da equação da moeda? Rapaz, eu não sei. Eu acho que não. Eu acho que não. Tem o Iver Fischer. Esse Fischer aí, eu acho que é o... porque assim, tem uns 5, 6 Fischers na teoria econômica, entendeu? O da teoria quantitativa da moeda é o Iver Fischer. Esse daí, eu acho que é outro Fischer, dos Estados Unidos. Mas eu não me lembro agora exatamente o primeiro nome dele, não. Mas tem muito Fischer, cara. É igual o Euler na matemática. Na matemática tem é uma família com vários Euler lá que foram inventando um monte de equação. Confusão danada. Mas realmente agora eu não me lembro o primeiro nome desse Fischer aqui. Então tá, pessoal. Tranquilo aí? Alguma questão? Tá bom. Ok, então. Deixa eu apagar isso aqui. Essa questão aqui foi anulada, né? No gabarito. Considera o modelo Mendel-Fleming como uma pequena economia aberta e livre mobilidade de capital. Então, falou pequena economia aberta, livre. Falou em livre de mobilidade de capital, você já pode considerar a BP plenamente assim, né?
Sob o regime de taxa de câmbio fixa, a política monetária perderá a sua autonomia para controlar o nível de atividade econômica. Já falamos sobre isso, né? É aquele problema lá do trilema. Você não pode ter livre mobilidade de capital, câmbio fixo e política monetária ao mesmo tempo, né? Você não consegue fazer nenhuma política de estímulo aqui, porque se você desloca a LM para a esquerda, você pressiona aqui para uma desvalorização cambial. Se você faz uma LM para a esquerda, direita, né? Direita aqui. Você faz uma LM para a esquerda, você pressiona aqui por aqui uma desvalorização cambial, porque a BP vai ficar, o balanço de pagamentos vai ficar negativo, né? O déficit, ficar em déficit, aqui vai ficar em superávit. Esse daqui é o verdadeiro, né? É o trilema aí. Você não pode ter de novo. Câmbio fixo, livre mobilidade de capital e política monetária ao mesmo tempo. Uma das três você vai ter que abrir mão. E geralmente é a política monetária. Né? Considera o modelo Mundell-Fleming com pequena economia aberta, mesma coisa, livre mobilidade de capital sob um regime de taxa de câmbio flexível. O único efeito de operações de mercado aberto é alterar a composição do balancete do balanço central sem afetar a base monetária. Né? Isso aqui está, por definição, completamente equivocado. Né? Se você, qualquer alteração na política monetária que você fizer, você vai alterar o balanço de pagamentos, reservas cambiais, e vai afetar também a base monetária, vai ter uma confusão toda aí pela frente. Então, nada disso. Tá? Bom, espero que esteja falso, né? Deixa eu ver o gabarito aqui. Questão 6, número 4. Falso isso. Verdade, falso. Ok, que bom. Beleza. Suponha que a condição de paridade descoberta da taxa de juros seja válida. Então, falou em condição da paridade descoberta. Gente, cuidado para não confundir condição da paridade descoberta com condição da paridade da taxa de câmbio, tá? São duas coisas completamente diferentes. Paridade do poder de compra é uma coisa. Paridade descoberta da taxa de juros é outra. Paridade descoberta da taxa de juros é isso daqui, ó, I doméstico, internacional e variação do câmbio, tá? Em relação ao país doméstico aqui. No país A, cuja moeda é peso, então aqui no país A, cuja moeda é peso, um título é vendido no período T por 500 e promete pagar 530 no período T mais 1. No país B, cuja moeda é a pataca, um título de risco equivalente é vendido no período T por 50 patacas. Não falou mais nada. Então, em T mais 1 aqui, eu não sei. Ele fala que a taxa de câmbio entre as duas moedas é de 2,50 pesos por pataca. Então, câmbio, pesos é qual? País A ou B? País A, né? Então, A ou B. A taxa de câmbio entre as duas moedas é 2,50 por pataca. E espera-se que o câmbio passe para 2,55. Aí, eventualmente, né, a gente tem que sempre tomar cuidado aí, 2,50 pesos por pataca. Então, é isso, né? A pataca, que é do país B, está aqui embaixo, né? Então, 2,50 por pataca. Tá? Calcule o valor do resgate do título T. É isso aqui que a gente vai ter que calcular.
Bom, aí é basicamente uma implementação dessa formuleta aqui. Ó. Então, como é 2,50 em relação a A, né? Então, esse país aqui, A é o país, é o doméstico, né? É o doméstico. Então, quanto que é a taxa de juros aqui que está sendo paga no país A? Então, vai ser 530 menos 500 dividido por 500. Isso aqui vai dar quantos? Professor, pode repetir essa última parte dessa divisão aí? Aqui ele está falando que no T o título paga 500, em T mais 1 ele paga 530. Então você tem que pegar e calcular quanto que é o juros de 530 em relação a 500. Então juros é sempre isso, o valor final menos o inicial dividido pelo inicial. Por isso aqui, ó, 530 menos 500 dividido por 500. Tudo bem aí? Aí depois multiplica por 100? Não. Não, porque você só coloca em percentual quando você quer mostrar em percentual. Para fazer conta, a gente nunca usa percentual. A gente sempre usa valor nominal mesmo. Tá bom? Tá show. Então, 530 menos 500 dividido por 500, então vai ficar 30 dividido por 500, né? Simplifica aqui, 3 dividido por 50. Isso vai dar quanto, hein? Zero vírgula 0,06. Tá? Aí você não passa para 6% agora não, tá bom? Deixa assim mesmo. Ok? Quem perguntou, não sei, foi o Jonas? Ok. Então, por enquanto, você não faz isso não. Só para dar a resposta que você passa para o percentual. Então, é 6%, tá? Então, você já tem aí a taxa de juros do país nominal. E agora você precisa calcular a variação cambial. A variação cambial, ela vai ser o valor final 2,55, menos o valor inicial 2,50, dividido pelo valor inicial 2,50. Isso daqui vai dar 0,02. Vou conferir aqui. 2,55 menos 2,5 dá 0,05 dividido por 2,5, 0,02, tá? Certinho. Então, 0,02. Agora você só joga nessa fórmula aqui, ó. Então, como é do país A em relação a B, né? Então, a variação aqui dos juros do título do país A, ele vai ficar como país nominal. Perdão, país doméstico. Tá? Que eu estou escrevendo a taxa de câmbio de A em relação a B. Então, eu tenho 0,06 é igual aos juros que eu estou querendo achar, mais 0,02. Tá? Então, a taxa de juros do país, essa taxa de juros aqui que eu estou procurando, o país B, né, vai ser 0,06 menos 0,02 é igual a 0,04. Aí sim você coloca em percentual, 4%. Tá ok, pessoal? Tudo bem? Ok, como eu cheguei nesse resultado aqui? Ok. Ok. Nessas questõezinhas de concurso, ENAD, ANTEC e tal, isso aqui tudo é só não se enrolar com a taxa de câmbio, que infelizmente é muito fácil de se enrolar. Câmbio é. O pessoal no jornalismo econômico diz que Deus inventou a taxa de câmbio para poder humilhar os economistas, mas assim, humilha em tudo, tá? É previsão, fazer cálculo com ela. Recentemente o Guedes aí falou que se fizesse muita besteira, o câmbio chegava no máximo 5, agora já está mais de 6. A humilhação ela é completa. O câmbio ele é o calcanhar de Aquiles de todo economista. Você se enrola muito fácil com o câmbio, muito mesmo. Então tem que ficar
Espertíssimo. Qualquer professor que vai falar de câmbio, você pode ver que em algum momento ele vai dar uma enroscada aí, por mais experiente que seja. Bom, costuma enrolar, né? Beleza. Questão 3 aqui. Vou apagar aqui. Liberar espaço. Considere uma economia caracterizada pelo modelo ISLM e uma economia aberta O público mantém uma fração C de sua moeda. Então, C. Demanda C, né? O público mantém uma fração C da sua moeda, na forma de moeda manual, né? Então, vai ficar aqui como dinheiro na mão do público. E os bancos mantêm uma fração R dos depósitos à vista. Então, R aqui, depósitos à vista. Tá? Então, os dois aqui estão tirando dinheiro da economia. Né? Então, esse pessoal aqui fica com demanda moeda, né? Fica com ela na mão. Esses caras aqui proporção do depósito. Fração R dos depósitos à vista na forma de reserva. Vocês também estão tirando dinheiro aqui da economia. O restante é emprestado. A livre mobilidade de capital. Então, a livre mobilidade já está aqui, ó. LM. Yes. Julga as seguintes afirmativas. Em um regime de câmbio flexível, o aumento do parâmetro R leva a uma apreciação da moeda doméstica. Então, deixa eu pegar minhas notas aqui. Em um regime de câmbio flexível, o aumento do parâmetro R, então, aumento dos depósitos à vista, né, sob a forma de reservas, leva a uma apreciação da moeda doméstica. Não, né? Porque eu vou deslocar a LM aqui para a esquerda. Eu estou em superávit. Peraí, por que essa questão está falsa? Está falsa ou está verdadeira? Questão 2009. Questão 3. Ah, está verdadeiro. Tá bom aqui. A número 2 está anulada. Questão 3, 2009, verdadeiro. Não, tá verdadeiro, né? Tô falando bobagem aqui. Tá verdadeiro, né? Você tira a moeda da economia, você desloca a LM para a esquerda, você vai ter uma apreciação do câmbio aqui, que vai te gerar uma redução aqui da IS aqui para a esquerda e vai chegar a um novo equilíbrio aqui, tá? Então, tá certo. O aumento do parâmetro R leva a uma apreciação da moeda doméstica. Beleza. Em um regime de câmbio fixo, o aumento no parâmetro R, de novo aqui, leva a uma redução do produto. Então, se eu estou aumentando o R, vai acontecer isso aqui, né? O aumento do parâmetro R leva a uma redução do produto. É exatamente... Não, o câmbio é fixo, né? Nossa, tem que tomar cuidado, gente. O câmbio é fixo, né? Então, você aumentou o R, você reduziu a oferta de moeda, você não pode esperar a moeda se apreciar, né, para poder chegar a um novo equilíbrio. Então, você vai ter uma pressão aqui de saída do câmbio, você vai ter que aumentar a oferta de moeda para poder esterilizar esse aumento dos depósitos, das reservas dos depósitos à vista. Então, isso aqui está falso.
Essa aqui eles cancelaram. Essas três aqui não precisa fazer, porque essa aqui está cancelada. Eu tinha até feito ela, mas eles anularam, né? Não sei por que eles anularam. Ah, tá. Por que eles anularam? Ó, um regime de câmbio flexível, uma redução do parâmetro C leva a um aumento das importações. No regime de câmbio fixo, flexível, uma redução do parâmetro C. Então, em tese, o que está acontecendo aqui? O C é a quantidade de moeda que eu tô segurando ela, né? Que o pessoal está segurando em mãos, né? Então, como é que você vai reduzir a quantidade de moeda na sua mão? Você pode tanto comprar mais, adquirir, por exemplo, títulos, como pode também, sei lá, né? Não obter títulos, fazer um outro tipo de gasto, então não está muito claro. Por isso que eles anularam. Tá? Por isso que eles anularam essa questão aqui. Isso aqui envolve base monetária e isso aqui é coisa de economia monetária, tá? Então, essas três aqui esquecem. Só essas duas aí tá de bom tamanho. Aqui, ó. No modelo ISLM para uma economia fechada, quanto maior a propensão marginal a consumir, menos inclinado será a curva IS e maior o efeito da política monetária sobre a renda. Por que essa questão veio parar aqui, gente? No modelo, bom, isso aqui a gente sabe. Isso aqui não é. Isso aqui tá na questão, mas não precisa analisar ela, né? Porque a gente só está trabalhando com economia aberta. Economia fechada e tal, né? Deixa para lá. Se for válida a paridade do poder de compra, a inflação interna será igual à inflação externa em um regime de câmbio fixo. Se for válida a paridade do poder de compra, a inflação interna será igual à inflação externa em um regime de câmbio fixo. Então, o que é a paridade do poder de compra? Ela diz, né? Ela fala que o câmbio nominal... O que ela fala mesmo? Ela fala que o câmbio real é sempre igual a 1. Quem que é o câmbio real? Quem que é o câmbio real? O câmbio real, ele é o câmbio nominal, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, preço dos Estados Unidos, inflação dos Estados Unidos, aqui é nível de preço, tá? E nível de preço aqui do Brasil. Aí ele está falando que se a taxa, que se a inflação, se isso aqui for válido, né? Se isso aqui for válido, ou seja, se isso aqui for igual a 1, a inflação, se isso aqui for igual a 1, a inflação interna será igual à inflação externa, né? No regime de câmbio fixo. Então, isso daqui tá fixado, né? E aí, o que você pode utilizar aqui para avaliar essa questão, deixa eu ver aqui o que eu arrumei, é você utilizar a condição da paridade relativa a condição paridade relativa do poder de compra, tá? Por quê? Porque a condição da paridade relativa, ela diz que a variação cambial ela vai ser igual à diferença entre a inflação interna e a diferença entre a inflação externa. Eu nem sei se eu acho que ele derivou isso, mas como é que você pode derivar isso? A derivação é meio enjoadinha de fazer, né? Mas vem daqui, né? Mas vem daqui. A relativa, na verdade, é um beta, né? É um beta. Ele fez um monte de conta para poder chegar nisso daqui, mas só que a relativa é um beta. Daqui você chega aqui. O fato é que se isso daqui for fixo, né, a variação ela vai ser zero. Então, necessariamente,
implica que a inflação interna será igual à externa. Tá? Deixa isso aqui para lá, enfim, é só mesmo para uma questão mais de curiosidade do que outra coisa. Mas na aula lá o Mauro fez isso, né? A partir daqui você consegue derivar esta equação aqui. A relativa ele multiplica por um beta aqui, né? De modo que a variação do câmbio ela vai ser igual ao diferencial da inflação interna e externa. Em vez de ser igual a 1, vai ser igual a um parâmetro beta lá que ele falou. De acordo com a paridade descoberta, então isso aqui é verdadeiro. De acordo com a paridade descoberta da taxa de juros, se a taxa de juros nominal doméstica for maior que a externa, haverá uma depreciação nominal da moeda doméstica. Tá? Então vamos colocar aqui a paridade descoberta da taxa de juros. E mais a variação do câmbio aqui esperada. Tá? Aí, olha só a maldade da questão. De acordo com essa equação aqui, se a taxa de juros nominal doméstica, se a nominal doméstica for maior do que a externa, haverá depreciação. Então, por exemplo, se a nominal for 10, né, e a externa for... A nominal doméstica for maior do que a externa. For maior do que a externa. Então, 8 aqui, ó. Então, necessariamente vai ter uma depreciação, tá? E aí você vai falar assim, não, teria que ter uma apreciação da moeda para a igualdade que se manter, tá? Por que isso daqui vai estar falso? Tá? Por vários motivos. Se não me engano, falso mesmo. Questão 15. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Isso mesmo. Então, aqui, de acordo com a paridade descoberta dos juros, se a taxa de juros nominal doméstica, por exemplo, 10 aqui, for maior do que a externa, haverá uma depreciação. 10, 8. Então, a taxa de juros aqui, né, teria que ter uma apreciação, por exemplo, 8 mais 10 aqui, né, para poder ficar satisfeita, tá? Isso aqui está errado também em outros termos, que é o seguinte, tá? A condição da paridade descoberta da taxa de juros é uma questão esperada, tá? Então, o governo espera uma desvalorização cambial ou uma valorização, e aí ele vai colocar a taxa de juros dentro de um valor que ele considere o valor correto, tá certo? E não o contrário. O fato de você ter uma taxa de juros maior ou menor não vai implicar o câmbio, naturalmente, né? Então, por exemplo, se você, por exemplo, coloca 10 e a taxa de juros internacional é 8, você espera uma valorização cambial, porque você está entrando câmbio. Então, você espera uma apreciação cambial, né? Então, tem que tomar cuidado com a relação de causalidade, tá? A relação de causalidade é sempre a expectativa cambial que vai determinar quanto que eu vou colocar a taxa de juros dentro aqui da minha economia, tá? Essa aqui envolve ciclos reais, então esquece. Essa questão 4 aqui é a última, né? E o modelo ISLMBP com livre mobilidade de capitais, taxa de câmbio nominal fixa. Então, aqui, ó, tudo isso aqui a gente tem que prestar atenção no que a questão está dizendo. Ó, livre mobilidade de capitais, então a gente já sabe que vai ser isso daqui. É igual a R externo, R e Y, BP e S. Câmbio fixo, taxa nominal de câmbio fixa. O Banco Central detém reservas cambiais suficientes para manter a paridade cambial. Tá? Então, com base nessas premissas, então, ele tem reservas cambiais para poder manter a paridade cambial. Com base nessas premissas, sob a hipótese de que tudo mais é mantido constante, julga afirmativos. Se comprar títulos no mercado aberto, o Banco Central perderá reservas cambiais. E aí? Por que essa questão está verdadeira? Alguém me explica aí?
que vai acontecer se o governo comprar títulos no mercado aberto? Coloquei errado ali na LM, né? Tá colocando a liquidez no mercado. Isso, que significa que vai acontecer o que com o LM? Se eu compro títulos, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando títulos e estou passando moeda. Então, deslocamento para frente, correto? Se eu desloco para frente, está diminuindo a taxa de juros e está saindo capital aqui da minha economia. Então, tá saindo dólares aqui da minha economia. Então, se eu comprar tiro no mercado aberto, o Banco Central perderá reservas cambiais. Correto, né? BP aqui negativo. O aumento dos gastos públicos. Deixa eu colocar de uma vez aqui. O aumento dos gastos públicos eleva o saldo da balança comercial. Isso aí é sacanagem de primeira, né? Porque o cara vai pensar isso daqui, yes, né? Vai colocar aqui, aí vai estar fazendo o que aqui, né? Vai estar valorizando o câmbio e tal. Enfim, a gente sabe que quando ele aumenta os gastos públicos, aí o câmbio não muda, né? O câmbio fica parado aqui. E aí, o que o governo necessariamente vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer política monetária para compensar esse aumento do gasto público aqui, né? Deslocando a LM aqui para a direita. Né? Então, o que vai acabar acontecendo? A renda da economia vai acabar aumentando, de Y0 para Y1. Então, vai elevar o saldo da balança comercial? Na verdade, não, né? Porque quando o Y aumenta, as importações aumentam. Então, o saldo da balança comercial, né? X menos o Z, vai diminuir. Por isso está falso. Ok? Ok, pessoal? Tranquilo? Então tá. Dois aqui. Uma queda na renda do resto do mundo reduz tanto as exportações quanto importações. Então, se a renda do resto do mundo cai, né, a gente sabe que as exportações vão diminuir. Então, as exportações líquidas vão cair, a IS vai ser deslocada aqui para a esquerda, né? Menos renda. Como o câmbio é fixo, eu vou ter que fazer política monetária aqui para aumentar a taxa de juros, porque o câmbio não pode mudar. Y0, Y. O que está acontecendo? O Y está diminuindo, as importações estão caindo, ao mesmo tempo que as exportações caíram, né? Então, fica difícil que você decidir o que vem primeiro, tá? Então, uma queda da renda do resto do mundo reduz tanto as exportações quanto as importações. Tá certo? Tá? Agora, se falasse assim, reduz as exportações líquidas, fica difícil decidir, né? Mas aqui está bem claro, está reduzindo tanto as exportações, porque caiu a renda do resto do mundo, como caiu também as importações, porque o Y interno caiu, né? Então, como as importações dependem do Y e do câmbio, o câmbio é fixo, então caiu a renda interna, caiu as importações. Isso aqui está verdadeiro. Número 3, está falso. Veremos por quê. O aumento na taxa real de juros externa, então você vai deslocar essa curva BP aqui para cima.
deslocou aqui para cima. Aumento da taxa de juros real externa provoca uma acumulação de reservas cambiais no Banco Central. Aí eu estou nesse ponto aqui, eu estou em déficit, né? Então tá bem óbvio que essa questão é falsa, né? Então nesse ponto aqui eu vou ter que fazer política monetária restritiva aqui para poder aumentar minha taxa de juros e voltar aqui para o equilíbrio. Isso está falso. Beleza, por último, o aumento de impostos provoca elevação do estoque real de moeda. O aumento de impostos, a gente sabe que vai acarretar uma redução aqui da curva S. Né? Eu estou aqui pressionado, está saindo o câmbio, eu tenho que fazer política monetária restritiva para reduzindo aqui minha quantidade de moeda para aumentar a taxa de juros de novo. Então, vem para esse ponto aqui. Estava aqui. E para cá. Então, o aumento de impostos provoca elevação do estoque real de moeda. Está falso, né? Eu tive que reduzir a moeda para poder manter a minha economia em equilíbrio. Fechou, pessoal? Alguma questão? Moleza, né? Ok, né? E esse LNDP é mole. O que mais pega ali são as questões que envolvem câmbio. Tá bom? Então eu vou interromper a gravação.